Vamos entender junto como era ser um discípulo de Jesus quando ele passou aqui nessa terra. E para você ter ideia, os discípulos de Cristo não tinham vida fácil. Era uma vida de sacrifício, era uma vida de luta diária. Todos os dias era um esforço que eles faziam, mas eles tinham prazer de estar com Jesus. Era um prazer para quem era discípulo de Cristo estar com ele. Vamos entender isso aqui no livro de Lucas, capítulo 9, versículo 57. Diz assim: E aconteceu que, indo eles pelo caminho, lhe disse um: Senhor, seguiste-ei para onde quer que fores. E disse-lhe Jesus: As raposas têm covis, e as aves do céu ninhos, mas o Filho do Homem não tem onde reclinar a cabeça. Então aqui você já começa a entender que alguém perguntou para Jesus que desejava segui-lo, que desejava estar com ele. Então essa foi a resposta que Jesus deu, que Jesus deu a ele. As raposas têm covis e as aves do céu ninhos, mas o Filho do Homem não tem onde reclinar a cabeça. Porque a vida de Jesus era assim. Um dia ele estava num lugar, outro dia estava no outro. Ele ia passando de lugar em lugar. Ele não tinha paradeiro certo. E a vida de Jesus era uma vida marcada, porque ele confrontava os fariseus, confrontava os mestres da lei, ele confrontava os homens da lei do passado. Então era uma vida marcada por perseguição. Muitas pessoas eram contra o que ele fazia, porque ele lutava contra o sistema religioso, então não era fácil acompanhá-lo. Então, mas era um prazer de estar com ele, porque quem estava com ele sabia que estava no caminho certo. E aqui, continuando, no versículo 59 diz: E disse a outro: Segue-me. Mas ele respondeu: Senhor, deixa primeiro eu vá enterrar meu pai. Aqui, para você entender, não quer dizer que o pai dele havia morrido, mas que ele desejava esperar até o pai dele morrer na velhice para que ele pudesse seguir Jesus. Só que a obra de Jesus, não que Jesus fosse desrespeitá-lo, a família, não, mas porque a obra de Jesus, ela não poderia parar. Ele deveria continuar fazendo o que tinha que ser feito. E até porque, se a gente for observar, foram 3 anos, dos 30 até os 33, que Jesus ele teve a sua passagem aqui na terra, fazendo seus feitos, realizando a obra do Criador aqui nessa terra. Continuando, diz assim: Mas Jesus lhe observou: Deixa aos mortos o enterrar os seus mortos. Porém, tu vai e anuncia o reino de Deus. Disse também outro: Senhor, eu te seguirei, mas deixa-me despedir primeiro dos que estão em minha casa. E Jesus lhe disse: Ninguém que lança a mão do arado e olha para trás é apto para o reino de Deus. Por isso que não era fácil ser um discípulo de Jesus. Nós temos um exemplo disso, o jovem rico. Ele não quis abrir mão do seu conforto, do seu bem-estar, porque quem queria abrir mão do seu conforto, do seu bem-estar, para ter que ir de um lugar para outro, ter que caminhar tantos quilômetros, porque naquela época não tinha recursos como se tem hoje. Hoje em dia você quer viajar de um lugar para o outro, tem transporte. Naquela época não. Naquela época não havia transporte de sair de uma cidade e ir para outra. Aqueles que estavam com Jesus abriam mão de tudo. E olhando para todo esse contexto, o que a gente pode absorver de bom nesse texto que nós acabamos de ler? A gente pode exatamente abrir mão de todas as nossas vontades e desejos, caprichos,
para executar a vontade de Deus. Isso já pode começar a partir de agora, desse momento. Como que eu posso fazer isso? Como que eu posso já começar a minha entrega? Abrir mão das minhas vontades para estar com Jesus. Nesse momento, você pode entrar no seu quarto ou no lugar que você se sentir mais à vontade e fazer a sua oração a Deus, fazer a sua oração ao Criador. Que Ele vai certamente ouvir você. Ele vai certamente ouvir o que você vai falar. Você vai falar das suas necessidades. Quando a gente fala necessidade, é exatamente a sua vida espiritual. Não tem nada a ver com material e não tem nada a ver com religião. Eu não estou aqui para trazer religião, mas para trazer a mensagem de Cristo, trazer a mensagem genuína do Evangelho, para você compreender e colocar isso em prática. Porque uma vez você colocando as palavras de Cristo em prática, é tudo isso que você precisa fazer para que Cristo esteja com você e você esteja com Ele, porque você está agindo de acordo com a vontade dEle. Então pense nisso, reflita nessa mensagem, medite nessa mensagem. Poxa, os discípulos abriam mão de tudo, se despojavam de tudo, e eu vou me despojar também do meu eu, das minhas vontades. Trazendo para os dias de hoje, a luta é espiritual. A gente luta contra as forças espirituais, porque todo dia nós somos bombardeados, espiritualmente falando, bombardeado de forma de coisas negativas que surgem por meio da mídia, por meio da internet, pensamentos, tudo que surge nesse mundo que vem exatamente para tirar o seu foco. E aqueles que estavam com Jesus eram focados em estar com Ele, em viver com Ele, em provar daquilo que Ele estava dando para as pessoas, que era os seus ensinamentos, que era a sua vida. Então, a pessoa que quer viver com Cristo, certamente, ela tem que abrir mão da sua vida para viver. É a porta estreita. Para viver com Cristo não existe porta larga, é a porta estreita. Porque a porta larga é uma bagunça, mas com Cristo não. Com Cristo é o caminho apertado, mas é o caminho que vai te levar à vida eterna. Tá certo? Fica com Deus e até o próximo vídeo.